CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN. A gente entendendo o cálculo da duração de bateria faz a gente ter um pouco mais de controle do quanto a gente usa e do quanto a gente vai ter que recarregar a bateria, Gilberto? Exatamente, Patrícia. Muitas pessoas até estranham, né, que você olha lá aquele pequeno percentual lá de bateria e aí tem lá 90%, 80%. Aí você deu uma distração, olhou para um lado, olhou para o outro e já estava em 40% ou em 30%. Então, como é que acontece essa mudança tão brusca, né, tão drástica daquela estimativa de consumo da bateria pelos celulares? Vamos entender primeiro como é que o celular calcula a duração da bateria. Na verdade, aquilo ali é uma estimativa que o dispositivo, na verdade, o sistema operacional do smartphone faz, baseado nos aplicativos que estão em execução naquele momento, no consumo da bateria naquele momento e quanto ela tem de carga. Então, ele faz uma estimativa dizendo assim, olha, isso vai durar mais 2 horas, ou mais 4 horas, ou mais 6 horas, né? Mas aquilo ali é uma estimativa baseado naquele uso, naquele momento da bateria ou dos aplicativos que estão consumindo aquela energia, ou mesmo a tela do celular para isso. E aí, né, o que acontece? Muitas vezes a gente está usando um certo aplicativo, né? E aí o celular faz uma certa conta lá e diz assim, você tem 90% da bateria e vai durar 4 horas, por exemplo, para isso. E aí você, no momento seguinte, você abre um outro aplicativo, né? Ou seja, vamos supor que você está fazendo um aplicativo de leitura de texto, que é um aplicativo que consome muito pouca bateria, né? A não ser a iluminação da tela, e aí você abre um aplicativo de jogos, ou um aplicativo de videochamada, que são aplicativos que consomem bastante bateria, ou seja, que consomem processamento, né? E armazenamento, tráfego de rede, e aí o que vai acontecer é que o sistema operacional vai ter que recalcular essa situação e pode ser que você tinha lá 90% de bateria, agora você vai ter 30% ou 40%. E agora aquela estimativa de 4 horas ou 6 horas que você tinha ainda de autonomia da bateria foi reduzida para 3, né, metade daquela situação. Por quê? Porque o sistema operacional reavaliou o seu consumo de energia naquele momento, agora com os novos aplicativos, e aí ele vai fazer essa conta de novo, né, para te dar outra visão. Então, essa é uma questão. E aí, né, como é que acontece? O erro basicamente acontece quando você muda muito o perfil de consumo, né, de bateria através dos aplicativos, através da tela do próprio smartphone também. Muitas vezes você está num lugar escuro, a tela está com uma iluminação muito fraquinha, quando você sai para o lugar mais iluminado, a tela que está com brilho automático aumenta muito o brilho, e a gente sabe que a tela é um dos elementos que mais consomem bateria no celular. Então, essa é uma questão importante. Outras questões também podem incorrer nessa queda abrupta, né, da autonomia da bateria, é basicamente a idade da bateria. A gente sabe que baterias são processos químicos, né, de geração de energia, e eles têm vida útil, né? Então, ou seja, eles, ao longo do tempo, eles vão perdendo a característica de manter essa carga. Então, enquanto uma bateria nova, ela está carregada, a descarga dela é uma coisa mais ou menos linear, né? Na bateria mais usada, mais antiga, ela tem um processo de queda muito mais rápido, né, do que numa bateria nova. Então pode ser uma questão de idade da bateria também. E o processo químico da bateria, ele é muito afetado por variações de temperatura. Se eu tenho um celular num local muito frio ou muito quente, né, as baterias também sofrem, né? Ou seja, a eficiência da bateria também, ela cai bastante em relação a isso. Então, são outros fatores que também afetam, né, essa previsão que o sistema operacional poderia ter em relação à bateria, né, para a duração da bateria para isso. E aí, o que a gente pode fazer para ter uma medida um pouco mais precisa, né, dessas questões? E primeiro, se você está usando um certo aplicativo, você mudou de aplicativo, um aplicativo que tem um consumo de energia ou um consumo de processador muito maior, você deve esperar um certo tempo e não confiar imediatamente naquele valor que você tinha acabado de ver, lá de 90%, 80% da bateria, ou do tempo de duração previsto pela bateria. Espera o sistema operacional recalcular essa situação, provavelmente ele vai te dar um outro número, né, de autonomia da bateria, para que você tenha uma ideia de como é que agora vai ser realmente
a autonomia da bateria com essa nossa nova situação, esse novo cenário, né, de aplicativos que você tem. A questão de brilho na tela é uma questão que influencia bastante. A iluminação da tela é um dos que mais consome energia no celular. Você eliminar, né, ou fechar aplicativos em segundo plano, né, e fechar aplicativos que você não está utilizando ajuda também, porque eles param de consumir, né, energia, né, nesse caso, e também desabilitar funções como GPS, por exemplo, que ficam consumindo energia quando você não precisa. É interessante que você desabilite, né, também essas funções. Então, a gente entendeu aí basicamente como é que o celular faz essa conta, como é que ele chega a essa conclusão de tempo de autonomia da bateria e quanto ela tem de percentual da bateria ainda, quanto ele tem quais são os erros, né, que podem acontecer nesse caso e por que os erros acontecem, e como a gente pode fazer para melhorar um pouco essa estimativa que o celular faz da duração da bateria. Uhum. Já tenho pergunta aqui para vocês. Vamos lá. O Manolo, ele diz o seguinte: meu celular é um Motorola Edge 40 Neo. Tem um modo de carregamento turbo, mas ele diz que desativou essa opção para aumentar a vida útil da bateria. Ele pergunta se isso ajuda ou se é mito. Então, Manolo, como o celular já prevê essa função de carregamento turbo e o seu carregador, e aí considerando que você está utilizando um carregador que veio com o aparelho, um carregador original da Motorola que veio com o aparelho, não tem problema nenhum deixar isso habilitado, ou seja, o fabricante já fez isso, já pensando exatamente nessa situação, ou seja, o que vai acontecer é que o carregador vai entregar uma quantidade maior de energia na fase inicial, né, intermediária da carga da bateria, e quando a bateria começar a chegar perto dos 100%, essa quantidade de energia que o carregador entrega para o celular vai diminuindo, né, até acabar a zero quando ele está em 100%. Então, ou seja, não tem problema, isso não afeta, né, a durabilidade, né, ou a vida útil da bateria. Se você utiliza o carregador oficial da marca do aparelho que você tem. Vários fabricantes hoje, a Samsung, a Motorola, a Xiaomi, todos eles têm, né, essa função de carregador turbo, né, de função de recarregamento turbo, mas quando você utiliza equipamentos que são compatíveis, né, para isso. Pergunta minha. Muitos notebooks vêm com saída também USB-C, igual a do celular, né, que virou padrão, né, para carregamento. Eu posso usar o carregador do notebook para carregar o celular? Então, tem que observar, normalmente sim, inclusive a ideia de padronização dessa situação. Tem que ver, basicamente, a questão de compatibilidade, né? Ou seja, a tensão normalmente é a mesma, 5 volts, mas tem alguns carregadores que não tem, que são feitos para notebook, que não tem essa inteligência que eu acabei de comentar. Então, ou seja, aí nesse caso poderia, numa certa situação, prejudicar o celular. Teria que analisar aí caso a caso, não tem uma regra geral para isso. Como é que é essa questão da amperagem? Porque carregador de notebook tem uma amperagem maior do que a do celular, é isso? E alguns celulares também têm uma amperagem maior do que outros celulares, né? Isso. A amperagem, assim, simplificando um pouco, né, a questão técnica, né, a amperagem é a quantidade de energia que o carregador consegue entregar para o dispositivo que está sendo carregado. Então, ou seja, o notebook normalmente tem uma bateria muito maior. Então, para eu carregar num tempo razoável aquela bateria do notebook, eu preciso entregar uma quantidade muito maior de energia do que seria numa bateria, por exemplo, de um smartphone. Então, o carregador de um smartphone, ele entrega, né, uma amperagem, uma quantidade de energia bem menor do que esses carregadores de notebook. Então, por isso que tem que observar exatamente como é que é essa compatibilidade. Aí eu te pergunto, se houver compatibilidade, carregando com uma amperagem maior pelo carregador do notebook, o celular carregaria mais rápido? Teoricamente, sim, né? A minha questão é se o carregador, né, do notebook iria respeitar, por exemplo, essa questão que eu acabei de comentar, de que quando a bateria começasse a chegar perto dos 100% de carga, ele reduziria a quantidade de energia que ele forneceria para o celular, né, para isso. Então, teoricamente, sim, seria mais rápido, mas, por outro lado, tem que ver se isso não vai, aí sim, realmente prejudicar a bateria, né, e o próprio circuito do smartphone.
Uhum. E tem a questão também de alguns dispositivos nem aceitam, né? De repente você coloca, é o mesmo USB-C, mas você Isso. bota para carregar, o carregador, o celular simplesmente não aponta carregamento porque ele não consegue reconhecer ou não E consegue reconhecer. receber. É, Uhum. isso é uma tendência, né? Ou seja, a gente já tá, inclusive a gente comentou sobre isso, acho que tem uns 2 ou 3 CBN Tecnologia anteriores. A Europa, né, está num trabalho de padronização, né, de carregadores, tanto de notebook e também de celulares, para que tudo seja USB-C e consiga intercambiar, né, carregadores dessas situações. É óbvio que um carregador de celular para colocar num notebook ele vai demorar uma quantidade muito maior de tempo para carregar, porque ele entrega uma quantidade muito menor de energia, né? Uhum. Mas teoricamente seriam todos compatíveis. A Europa está nesse trabalho, né? Ou seja, agora padronizaram tudo em USB-C, né? E agora provavelmente vamos ter padrões, né, na Europa para isso. O que deve se espalhar para o resto do mundo todo, né? Ou seja, não faz sentido os fabricantes fazerem ou construírem, né, ou fabricarem carregadores exclusivamente para a Europa e não para o resto do mundo. É melhor que faça tudo compatível já para todo mundo. O André Luiz está perguntando se ele pode carregar o celular no USB do notebook. Pode carregar. Normalmente o USB do notebook, o que vai acontecer é que ele fornece uma quantidade muito menor de energia do que o carregador de parede. A mesma coisa acontece com o carregador veicular. Normalmente ele fornece uma quantidade de energia muito menor. O que vai acontecer é que provavelmente o celular vai demorar mais tempo para carregar, né? Mas não teria problema. Uhum. Você falou sobre o carregamento no cinzeiro do carro, né? Tem gente que tem esses adaptadores, né? Que você tira, tem que ser uma entrada redonda, né? Para caber naquele isqueiro, né? Para uma saída USB ou USB-C. Qual a qualidade dessa energia que sai do carro para o celular? Então, dá para carregar, né? A experiência que eu tenho, pelo menos, é que a carga é bem mais lenta. Uhum. Né? Ou seja, do que mais lenta até que o notebook? É mais ou menos a mesma coisa do notebook, né? A energia é mais ou menos a mesma. Ou seja, ele fornece uma energia muito menor, né? Você pode utilizar, não tem muito problema para isso. O que não dá para fazer, assim, a minha recomendação é não, por exemplo, eu vou ali rapidinho, eu vou deixar meu celular no carro carregando enquanto eu vou ali e volto. Ui. Isso não é legal, Uhum. pela questão primeiro, de você deixar um aparelho, né, desassistido, carregando dentro de um automóvel, e tem a questão do calor, né? Ou seja, dentro do automóvel, normalmente tem uma temperatura muito maior, e aí pode ser, né, como eu falei, né, que prejudique a bateria por questão de temperatura. Mas carrega, porque o carro está desligado. Alguns carros, o isqueiro continua funcionando mesmo com a chave desligada. Né? Entendi. Depende do automóvel, né? E tem alguns carros... Desculpa, tem pode os automóveis, inclusive, que tem no console o carregamento sem fio, né? Isso. Wireless. Você coloca o celular lá no console por indução, e ele né? carrega por indução, exatamente. Né? Ele consegue carregar o smartphone também. E tem alguns carros que já vêm com saída USB exatamente para você carregar também o celular, no caso. Exatamente. Né? E aí, tanto para o isqueiro nos modelos mais antigos, quanto para a indução e para o USB no painel do carro para carregamento, vem tudo da bateria do carro, né? Exatamente, vem da bateria, assim, da bateria quando o carro está desligado, né? E quando ele está ligado, vem do alternador. Entendi. Bom, vocês ouvintes podem continuar mandando. 992994297 é o nosso telefone. 1119. Tem mais uma pergunta para você aqui, Gilberto. É o Roberto de Itacibá. Ele pergunta se os carregadores que vendem nos ônibus prejudicam o telefone. Ele chama de xing-ling. Roberto, né? Eu não confiaria muito nesses carregadores. A gente não sabe o que tem dentro, não sabe qual é a qualidade de construção. Não, sim, eu não recomendo, ou seja, nessa situação. Eu prefiro, por uma questão de segurança, né, você utilizar um carregador da marca do seu smartphone. Mas tem carregadores, por exemplo, que você compra em lojas de departamento, né? Sei lá, um Calunga da vida, um monte de coisas. Vendem carregadores. Esses são mais confiáveis ou também desconfia de todos se não for do seu original? É difícil dizer, Patrícia. Eu, pessoalmente, assim, confiaria nos carregadores que vêm com o aparelho ou que você compra numa loja autorizada do aparelho, né? Obviamente que os valores são diferentes, né? Muitas pessoas preferem correr o risco de usar um carregador, né, genérico, vamos chamar assim, né?
Uhum. Ó, o Marcos também querendo saber sobre o carregamento do USB pelo carro, que a gente falou agora. Ele pergunta se é prejudicial. Isso vicia a bateria, completando aqui a informação do Não. O Marcos? que vai acontecer basicamente é que o celular vai carregar mais lentamente, mas não Uhum. vicia a bateria, não tem nenhum tipo de problema em relação a isso. Não estraga o telefone, né? Não. O Manolo está aqui perguntando se colocar um papel de parede mais escuro no celular ajuda a reduzir o consumo ou se isso só vale para aparelhos mais antigos. Não, isso é uma boa indicação do Manolo. Na verdade, se você usa aquele tema escuro, né, para o celular, isso reduz o consumo de energia, sim. Por quê? Porque os telefones mais novos, eles têm uma tela chamada de OLED, em que a única coisa que acende, né, são os pontos brancos ou claros da tela, né? O que é preto, ele está apagado, ou seja, consumindo menos energia, ou não consumindo energia naquele momento. Então, se você usa o tema escuro, né, e papel de parede escuro para o seu celular, isso reduz, sim, a quantidade de energia consumida pela tela do celular. Os telefones mais antigos, né, que eram os telefones de LCD, né, basicamente, eu tinha uma lâmpada que acendia atrás de toda a tela. Então ela ficava sempre acesa o tempo todo, ao longo de toda a tela, e os pontos pretos basicamente bloqueavam aquela luz, e os pontos claros deixavam a luz passar. Mas eu estava consumindo energia o tempo todo de todos os pixels da tela acesos para isso, porque tinha uma lâmpada por trás que acendia isso. Os telefones mais novos, não. Eu acendo apenas os pontos que estão brancos ou claros da tela. Os que estão pretos, eles estão desligados, então consomem bem menos energia. Uhum. O meu é todo preto. Primeiro que eu gosto. Tema escuro, com certeza. A outra pergunta aqui, olha, esse aqui tá sem nome. Mas esses carregadores, voltando lá para o Xing Ling do ouvinte do Roberto, mas esses carregadores, eles têm selo da Anatel. Isso não significa já que ele é bom? No caso, esses que são comprados em lojas de departamento, eles têm selo da Anatel ou do Inmetro. Então a pergunta é, esse selo é verdadeiro ou não? Né? Primeira pergunta, né? Se você tem dúvida, na verdade, todo selo da Anatel ele tem que vir acompanhado de um número do processo de homologação daquele carregador. Você pode pegar aquele número, entrar no site da Anatel, tem um local de pesquisa, você digita aquele código, né, que está ali no selo da Anatel, e você tem que encontrar o processo de homologação daquele carregador. Se isso é verdade, se for homologado pela Anatel, ótimo, né? É um carregador que você pode confiar. Né? Mas muitos desses carregadores genéricos é colocado uma etiqueta qualquer lá da Anatel dizendo que foi homologado pela Anatel. Vai saber. Uhum. Tá todo mundo preocupado com o valor, porque realmente, né, um original custa na casa aí entre 200 e 400 reais, dependendo da amperagem. Exatamente. E um mais, né, tranquilinho aí numa loja de departamento, até mesmo na mão do vendedor lá no terminal, é bem mais barato, né, Gilberto? Então, é uma questão de risco, né? Você, sabendo que está comprando um aparelho que talvez não seja homologado pela Anatel, ou talvez não tenha a qualidade toda que tem lá, você vai usar, pode ser que o aparelho, e você dê sorte, é um aparelho que foi bem construído, e você não vai ter problema nenhum. Ou você pode estar comprando um aparelho de um carregador de menor qualidade, que no uso contínuo, né, vai prejudicar a durabilidade ou a vida útil da sua bateria, né? Uhum. Então, ou seja, inclusive tem carregadores que provocam choque, né? Pessoas que estão utilizando o aparelho, né? Incêndio, explosões de bateria. Então, ou seja, é um risco. Na verdade, é basicamente um risco que a gente tem que escolher se vai correr ou não esse risco. Uhum. O Júlio está aqui perguntando se é verdade que as saídas do carregador do iPhone já são iguais da Samsung ou da LG, ele coloca aqui outras marcas. Isso é verdade na Europa. Na Europa, eles a partir de agora, de janeiro, né, desse ano, todos os carregadores e todos os aparelhos vendidos na Europa têm que ser um USB-C, né? Então, isso vai padronizar na Europa e, como eu falei, provavelmente vai chegar aqui, já tem, inclusive, iPhones que têm USB-C. Então, ou seja, provavelmente os aparelhos novos, né, que Samsung e Xiaomi já é USB-C. E da Apple, né, também vão entrar nesse padrão. Como eu falei, não faz sentido a Apple construir um iPhone para o Brasil, por exemplo, para vender no Brasil ou nas Américas, que seja Lightning, que é outro conector da Apple, e para a Europa mandar um iPhone com USB-C. Eles vão provavelmente padronizar tudo com a mesma
mesma interface. A Shirley está aqui perguntando se eu posso usar, é tudo de marca, mas eu posso usar o carregador da Samsung no iPhone, do iPhone no LG, do LG no Motorola? Provavelmente sim, porque esses carregadores já seguem um certo padrão de carga. Então, quando o fabricante é um fabricante, um carregador, nesse caso, é confiável, né? Provavelmente você vai poder usar realmente carregadores de marcas diferentes, né? Em aparelhos diferentes. O que pode acontecer é que aquele carregador, por exemplo, que era um carregador turbo, né, para o Motorola, como é o nosso ouvinte que deu o exemplo aí, né? Uhum. Se eu usar esse carregador num iPhone, ele vai ser um carregador normal, não vai ser um carregador turbo. Ele só vai funcionar na função de turbo dele junto do aparelho da Motorola. Mas ele vai funcionar, vai carregar o aparelho sem problema nenhum. O Renan está aqui perguntando se os celulares do iPhone já estão vindo com um carregador de novo. E sim, se não me engano agora, mas eu tenho quase certeza que teve uma decisão da Justiça que está obrigando, né, o iPhone a ser vendido com carregador novamente. Né? Uhum. O Éder está perguntando, película de sigilo consome mais energia? Que película Não, é boa essa? pergunta. A película de sigilo, ele é uma película que você coloca em cima da tela e você só permite enxergar o que está o conteúdo da tela quando você está de frente para o Ah, aparelho, tá. né? Uhum. Então, na verdade, é uma questão de preparação da própria película, não tem consumo nenhum de energia. Entendi. Gledson está aqui conosco. Bom dia, amigos. E a respeito desses carregadores USB de ônibus, que hoje grande parte das empresas disponibilizam. Sim, ele está perguntando se esses carregadores que são vendidos em ônibus, se eles são segurados, né, pelas empresas, se eles têm seguro pelas empresas. Não desconheço, realmente desconheço se tem algum tipo de seguro nessa questão. Uhum. Ele está perguntando se são seguros, desculpa, ele está perguntando se eles são seguros. Se são seguros. Então, não tem como afirmar isso. Tem restaurante também que coloca, né, USB para você carregar o telefone enquanto você almoça. Tem. Então, esses carregadores, né, ou seja, acho que tem dois problemas, né? O primeiro problema é esse que a gente está conversando aqui agora, que pode ser um carregador que forneça energia em excesso para o aparelho e aí acaba ao longo, não uma vez, né, mas usando várias vezes, pode danificar ou reduzir a vida útil da bateria. E tem o problema do roubo de energia, roubo de dados também, que a gente conversou, acho que tem no CBN Tecnologia, uns dois atrás também, que a gente conversou sobre isso, que é o carregador ser um recarregador malicioso e que quando você pluga o cabo, né, do USB no seu aparelho, ele consegue invadir o seu aparelho e roubar informações, né? Ui. Então, ou seja, esse é um tipo de ataque que tem acontecido com alguma frequência, né? Ou seja, aparelhos de carregadores preparados para isso. A gente tem um pequeno aparelho, a gente até conversou sobre isso também, que eu consigo filtrar esse tráfego de dados. Na verdade, a única coisa que passa do carregador USB para o aparelho é a energia e não os dados em si. Então, isso melhora bastante a segurança. Uhum. Claudeni, tem um Moto G84 com um carregador de 33 watts. Eu posso utilizar esse carregador para o meu fone de ouvido Bluetooth? Para carregar o meu fone de ouvido Bluetooth? Provavelmente sim. Esse tipo de carregador inteligente, né, ele vai dar energia suficiente para carregar o seu fone de ouvido sem problema nenhum. Uhum. E a última, Gilberto, Max, saindo de bateria e indo para Android. Ele quer saber do Android 15, quando vem. Então, a versão beta já saiu, já tem uma série de questões até interessantes no Android novo, né, para isso, mas ainda acho que não tem previsão de saída oficialmente, né, para os fabricantes, para que eles façam as customizações, distribuam para os seus modelos para isso, né? Uhum. Estamos com Gilberto Sudré no CBN Tecnologia. Tá na hora do golpe tá aí. O golpe tá aí. E aí, Gilberto, o que a gente tem para hoje? Muito bem, Patrícia. Bem, o governo, ele anunciou que ele vai fazer o monitoramento, né, ou seja, das informações de transações do Pix mensais de R$5.000 para pessoas físicas, né, e R$15.000 para pessoas jurídicas, né? E os golpistas não perderam tempo, né? Aproveitaram que esse é um assunto que está chamando muito a atenção, né, de toda a população, e começaram já a aplicar, ou tentar aplicar, um golpe chamado de fiscalização do Pix, né? Algumas pessoas têm recebido uma mensagem, né, que supostamente vem da Receita Federal, falando que ele ultrapassou os R$5.000 de transações do Pix no mês, e aí logo em seguida vem na mensagem um boleto, né, para que a pessoa pague, né, supostamente pague
pelo imposto, né, já que ele consumiu, ou ele recebeu, ou ele enviou mais do que 15 mil, mais do que 5 mil reais de valor, né, de numerário pelo Pix para isso. Então, esse é um golpe. Na verdade, o Pix não vai ser taxado, na verdade, né? O Pix não, né? Ou seja, o Pix na verdade, a Receita Federal está olhando, né, para saber a movimentação de cada pessoa, o que pode acontecer mais à frente na questão da Receita Federal, né, na questão de imposto de renda, né, por esse valor recebido ou, né, pelo Pix. Mas o Pix em si não vai ser taxado. Então, ou seja, isso é um golpe. Cuidado com essas mensagens, né, de supostamente fiscalização do Pix, que ultrapassou o valor de 5 mil reais, e aí tem um boleto que vai em anexo, né, nessa situação. Inclusive, a pessoa tem que ficar esperto com loja também, né? Que se as lojas começarem a falar que não tem uma taxa porque o Pix vai ser taxado, a Receita Federal também não rola, né? Então, na verdade, assim, o Pix, né, ele não vai ser taxado Em realmente. hora nenhuma. Né, questão, você não tem que pagar taxa nenhuma extra para usar o Pix. Nenhuma extra. O que pode acontecer é que, em identificando, né, a Receita Federal identificando que alguém recebeu um valor adicional que não declarou imposto de renda, aí sim pode ser taxado no imposto de renda, mas não no Pix. E aí é normal, né? Porque qualquer tipo de movimentação, independente de ser Pix ou não, se estiver fora do contexto da declaração, pode ser taxado, né? Exatamente. Tá? Né? É a regra normal do imposto de renda, né? Isso, exatamente. Tá certo, Gilberto. Obrigada, viu? Por Obrigado, conversar Patrícia. conosco aqui na CBN. Obrigado, Patrícia, e obrigado aos muitos ouvintes aí, das muitas participações de hoje, foi muito legal. Muito legal. Né? E sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia.